Uns braços. Conto de Machado de Assis. Inácio estremeceu, ouvindo os gritos do solicitador. Recebeu o prato que este lhe apresentava e tratou de comer debaixo de uma trovoada de nomes. Malandro, cabeça de vento, estúpido, maluco. Onde anda que nunca ouve o que lhe digo? Hei de contar tudo a seu pai, para que lhe sacuda a preguiça do corpo com a vara de marmelo. Ou um pau. Sim, ainda pode apanhar. Não pense que não, estúpido maluco. Olhe, que lá fora é isto mesmo que você vê aqui. Continuou voltando-se para Dona Severina, senhora que vivia com ele maritalmente há anos. Confunde-me os papéis todos. Erra as casas, vai a um escrivão em vez de a outro, troca os advogados, é o diabo. É o tal sono pesado e contínuo, de manhã é o que se vê. Primeiro que acorde, é preciso quebrar-lhe os ossos. Deixe, amanhã hei de acordá-lo a pau de vassoura. Dona Severina tocou-lhe no pé, como pedindo que acabasse. Borges expeitorou ainda alguns impropérios e ficou em paz com Deus e os homens. Não digo que ficou em paz com os meninos, porque o nosso Inácio não era propriamente um menino. Tinha 15 anos feitos e bem feitos, cabeça inculta, mas bela, olhos de rapaz que sonha, que adivinha, que indaga, que quer saber e não acaba de saber nada. Tudo isso posto sobre um corpo não destituído de graça, ainda que mal vestido. O pai é barbeiro na cidade nova e pulou de agente, escrevente ou quer que era, do solicitador Borges, com esperança de vê-lo no fórum, porque lhe parecia que os procuradores de causas ganhavam muito. Passava isso na Rua Lapa, em 1870. Durante alguns minutos não se ouvia mais do que o tinir dos talheres e o ruído da mastigação. Borges abotoava-se de alface e vaca. Interrompia-se para virgular a oração com um gole de vinho e continuava logo calado. Inácio ia comendo devagarinho, não ousando levantar os olhos do prato nem para colocá-los onde eles estavam no momento em que o terrível Borges o descompôs. Verdade é que seria agora muito arriscado. Nunca ele pôs os olhos nos braços de Dona Severina, que se não esquecesse de si e de tudo. Também a culpa era da Dona Severina em trazê-los assim nus, constantemente. Usava mangas curtas em todos os vestidos de casa, meio palmo abaixo dos ombros. Dali em diante ficavam-lhes os braços à mostra. Na verdade eram belos e cheios. E a mordia com a dona, que era antes grossa que fina, e não perdiam a cor nem a maciez por viverem ao ar. Mas é justo explicar que ela os não trazia assim por faceira, senão porque já gastara todos os vestidos de mangas compridas. De pé era muito vistosa, andando tinha maneios engraçados. Ele, entretanto, quase só havia a mesa, onde além dos braços, mal poderia mirar-lhes o busto. Não se pode dizer que era bonita, mas também não era feia. Nenhum adorno. O próprio penteado consta de muito pouco. Alisou os cabelos, apanhou-os, ataou-os e fixou no alto da cabeça com um pente de tartaruga que a mãe lhe deixou. Ao pescoço, um lenço escuro. Nas orelhas, nada. Tudo isso com 27 anos floridos e sólidos. Acabado de jantar. Borges vindo do café, tirou 4 charutos da algibeira, comparou-os e apertou-os entre os dedos, escolheu um e guardou os restantes aceso. O charuto ficou os cotovelos à mesa e falou a Dona Severina de 30.000 coisas que não interessavam nada ao nosso Inácio. Mas enquanto falava, não descompunha, e ele podia desvanear a larga. Inácio demorou o café mais do que pôde. Entre um e outro gole alisava a toalha, arrancava os dedos, os pedacinhos da pele imaginários, ou passava os olhos pelos quadros da sala de jantar. Quem eram dois, um senhor Pedro e um senhor João, registro trazidos de festas encaixilhados em casa. Vá que disfarçasse com o senhor João, cuja cabeça moça alegra as imaginações católicas. Mas com o austero senhor Pedro era demais. A única defesa do moço Inácio é que ele não via nenhum nem outro. Passava os olhos por ali mesmo, por nada, via só os braços de Dona Severina.
ou porque sorrateiramente olhasse para eles, ou porque andasse com eles impressos na memória. Homem, você não acaba mais? Bradou de repente o solicitador. Não havia remédio. Inácio bebeu a última gota, já fria, e retirou-se como de costume para o seu quarto nos fundos da casa. Entretanto, fez um gesto de zanga e desespero e foi depois de encostar-se a uma das suas janelas, que davam para o mar. 5 minutos depois, a vista das águas próximas e das montanhas ao longe restituía-lhe o sentimento confuso, vago, inquieto que lhe doía e fazia bem. Alguma coisa que deve sentir a planta. Quando botou a primeira flor, tinha vontade de ir e de ficar. Havia 5 semanas que ali morava, e a vida era sempre a mesma. Sair de manhã com o Borges, andar por audiências e cartórios, correndo levando papéis ao selo, ao distribuidor, aos escrivães, aos oficiais de justiça. Voltava à tarde, jantava e recolhia-se ao quarto, até a hora de cear. Ceava e ia dormir. Borges não lhe dava intimidade na família, que se compunha apenas de Dona Severina. Nem Inácio havia mais de 3 vezes por dia. Durante as refeições, 5 semanas de solidão, de trabalho sem gosto, longe da mãe e das irmãs. 5 semanas de silêncio, porque ele só falava uma ou outra vez na rua. Em casa, nada. Deixa estar, pensou ele um dia. Fujo daqui e não volto mais. Não foi, sentiu-se agarrado e acorrentado pelos braços de Dona Severina. Nunca vira outros tão bonitos e tão frescos. A educação que tivera não lhe permitia encará-los. Logo abertamente parecia até, a princípio afastava os olhos, vexado. Encarou-os pouco a pouco ao ver que eles não tinham outras mangas. E assim os foi descobrindo, mirando e amando. No fim de 3 semanas eram eles, moralmente falando. As suas tendas de repouso aguentavam toda a trabalheira, de fora toda a melancolia da solidão e do silêncio, toda a grosseira do patrão, pela única paga de ver 3 vezes por dia, o famoso par de braços. Naquele dia, enquanto a noite ia caindo e Inácio estirava-se na rede, não tinha ali outra cama, Dona Severina na sala da frente recapitulava o episódio do jantar e pela primeira vez desconfiou alguma coisa, rejeitou a ideia logo. Uma criança, mas as ideias que são da família das moscas teimosas. Por mais que a gente as sacudas, elas tornam a pousar. Criança tinha 15 anos e ela advertiu que entre o nariz e a boca do rapaz havia um princípio de rascunho de buço, que admira que começasse a amar, e não era ela bonita? Esta outra ideia não foi rejeitada, antes afagada e beijada, e recordou então os modos dele, os esquecimentos, as distrações, e mais um incidente, e mais outro. Tudo era sintomas, e concluiu que sim. Que é que você tem? Disse-lhe o solicitador, estirando no canapé, ao cabo de alguns minutos de pausa. Não tenho nada. Nada? Parece que cá em casa anda todo dormindo. Deixa estar, que eu sei de um bom remédio para tirar o sono aos dorminhocos. E foi por ali, no mesmo tom zangado, fuzilando ameaças, mas realmente incapaz de as cumprir, pois era antes grosseiro que mal. Dona Severina interrompia-o que era engano. Não estava dormindo, estava pensando na comadre Fortunata. Não a visitava desde o Natal, porque não iria lá uma daquelas noites. Borges redarguia e que andava cansado, trabalhava como um negro, não estava para visitas de parola, e descompôs a comadre, descompôs o compadre, descompôs o afilhado, o que não ia ao colégio com 10 anos. Ele, Borges, com 10 anos já sabia ler, escrever e contar. Não muito bem, é certo, mas sabia. 10 anos havia de ter um bonito fim, vadio e covado em meio nas costas. A tarimba é que viria ensiná-lo. Dona Severina apaziguava-se com desculpas. A pobreza da comadre, o caiporismo do compadre fazia-lhes carinho. Há medo que eles podiam irritá-lo mais. A noite caída de todo. Ela ouviu o tilique do lampião do gás da rua, que acabava de acender, e viu o clarão dele nas janelas da casa à fronteira. Borges, cansado do dia, pois era realmente um trabalhador de primeira ordem,
Foi fechando os olhos e pegando no sono, e deixou-a só na sala às escuras consigo e com a descoberta que acaba de fazer. Tudo parecia dizer à dama que era verdade, mas essa verdade desfeita, a impressão do assombro, trouxeram-lhe uma complicação moral que ela só conheceu pelos efeitos, não achando meio de discernir o que era. Não podia estender-se nem equilibrar-se. Chegou a pensar em dizer tudo ao solicitador, e ele que mandasse embora do fedelho. Mas que era tudo? Aqui estacou. Realmente, não havia mais que suposição, coincidência e possivelmente ilusão. Não, ilusão não era. E logo recolhia os indícios vagos, as atitudes do mocinho, um acompanhamento às distrações, para rejeitar a ideia de estar enganada. Daí a pouco, capaciosa natureza, refletindo que seria mal acusá-lo sem fundamento, admitiu que se iludisse para o único fim de observá-lo melhor e averiguar bem a realidade das coisas. Já era noite. Dona Severina mirava por baixo dos olhos os gestos de Inácio. Não chegou a achar nada, porque o tempo do chá era muito curto e o rapazinho não tirou os olhos da xícara. No dia seguinte, pôde observar melhor, e nos outros ultimamente. Percebeu que sim, que era amada e temida, amor adolescente e virgem, retido pelos liames sociais e por um sentimento de inferioridade que o impedia de recolher-se a si mesmo. Dona Severina compreendeu que não havia recear nenhum desacato, e concluiu que o melhor era não dizer nada ao solicitador. Poupava-lhe um desgosto, e outro, a pobre criança. Já se lhe persuadia bem que ele era criança, e assentou de o tratar tão secamente como até ali, ou ainda mais. E ainda fez Inácio começou a sentir que ela fugia com os olhos, ou falava áspero, quase tanto como o próprio Borges. De outras vezes, é verdade que o tom da voz saía brando e até meigo, muito meigo, assim como o olhar geralmente esquivo. Tanto errava por outras partes, que para descansar vinha pousar na cabeça dele, mas tudo isso era curto. Vou-me embora, repetia ele na rua, como os primeiros dias. Chegava a casa e não se ia embora. Os braços de Dona Severina fechavam-lhe os parênteses no meio do longo e fastidioso período da vida que levava. E essa adoção intercalava, trazia ideia original e profunda, inventada pelo céu unicamente para e deixava-se estar e ia andando. Afinal, porém teve de sair, e para nunca mais, eis aqui como e porquê. Dona Severina tratava-o desde alguns dias com benignidade. A rudeza da voz parecia acabada, e havia mais do que brandura, havia desvelo e carinho. Um dia recomendava-lhe que não apanhasse ar, outro que não bebesse água fria depois do café quente. Conselhos, lembranças, cuidados de amiga e mãe, que lhe lançaram na alma ainda maior inquietação e confusão. Inácio chegou ao extremo de confiança de rir um dia à mesa, coisa que jamais fizera, e o solicitador não o tratou mal dessa vez, porque era ele que contava um caso engraçado, e ninguém punha a outro pelo aplauso que recebe. Foi então que Dona Severina viu que a boca do mocinho, graciosa estando calada, não era menos quando ria. A agitação de Inácio ia crescendo, sem que ele pudesse acalmar-se nem entender-se. Não estava bem em parte nenhuma. Acordava de noite pensando em Dona Severina, na rua trocava de esquinas, errava nas portas muito mais que dantes, e não via a mulher, longe ou ao perto, que lhe não trouxesse a memória. Ao entrar no corredor da casa, voltando do trabalho, sentia-se sempre algum alvoroço, às vezes grande, quando dava com ela no topo da escada, olhando através das grandes grades de pau de cancela, como tendo acudido a ver quem era. Um domingo, nunca ele esqueceu esse domingo. Estava só no quarto, a janela virada para o mar, que lhe falava a mesma linguagem obscura e nova de Dona Severina. Divertia-se em olhar para as gaivotas que faziam grandes giros no ar. O pai dava em cima da água, voaçava somente. O dia estava lindíssimo. Não era só um domingo cristão.
Era um imenso domingo universal. Inácio passava os todos ali, no quarto ou à janela, ou relendo um dos 3 folhetos que trouxera consigo, contos de outros tempos comprados a tostão, debaixo do passadiço do Largo do Poço. Eram 2 horas da tarde. Estava cansado. Dormira mal à noite, depois de haver andado muito nas vésperas. Estirou-se na rede, pegou em um dos folhetos A Princesa Magalona e começou a ler. Nunca pôde entender por que é que todas as heroínas dessas velhas histórias tinham a mesma cara e talhe de Dona Severina, mas a verdade é que os tinham. Ao cabo da meia hora, deixou cair o folheto e pôs os olhos na parede, donde 5 minutos depois viu sair a dama dos seus cuidados. O natural era que se espantasse, mas não se espantou. Embora com as pálpebras cerradas, viu-a desprender-se de tudo, parar, sorrir e andar para a rede. Era ela mesma. Eram os seus mesmos braços. É certo, porém, que Dona Severina tanto não podia sair da parede, dado que houvesse ali porta ao rasgão, que estava justamente na sala da frente, ouvindo os passos do solicitador que descia as escadas. Ouviu-o descer, foi à janela vê-lo sair e só se recolheu quando ele se perdeu ao longe, no caminho da Rua das Mangueiras. Então entrou e foi sentar-se no canapé. Parecia fora do natural. Inquieta, quase maluca, levantando-se, foi pegar na jarra que estava em cima do aparador e deixou-a no mesmo lugar. Depois caminhou até a porta, deteve-se e voltou ao que parece, sem plano. Sentou-se outra vez, 5 ou 10 minutos. De repente lembrou-se que Inácio comera pouco o almoço e tinha o ar abatido. E advertiu que podia estar doente, podia ser até que estivesse muito mal. Saiu da sala, atravessou rasgadamente o corredor e foi até o quarto do mocinho, cuja porta fechou escancarada. Dona, Sever... Dona... Dona Severina parou, espiou, deu com ele na rede, dormindo, com o braço para fora e o folheto caído no chão. A cabeça inclinava-se um pouco do lado da porta, deixando ver os olhos fechados, os cabelos revoltos e um grande ar de risco e de bela altitude. Dona Severina sentiu bater-lhe o coração com veemência e recuou. Sonhada de noite com ele, pode ser que ele estivesse sonhando com ela. Desde madrugada que a figura do mocinho andava-lhe diante dos olhos como uma tentação diabólica. Recuou ainda, depois voltou, olhou 2, 3, 5 minutos ou mais. Parece que o sonho dava à adolescência de Inácio uma expressão mais acentuada, quase feminina, quase pueril. Uma criança, disse ela a si mesma, naquela língua sem palavras que todos trazemos conosco. E esta ainda ideia abateu-lhe o alvoroço do sangue e dissipou-lhe, em parte, a turvação dos sentidos. Uma criança. E mirou-lo lentamente, fartou-se de vê-lo com a cabeça inclinada, o braço caído, mas ao mesmo tempo que o achava criança, achava-o bonito, muito mais bonito que acordado, e uma dessas ideias corrigia ou corrompia a outra. De repente estremeceu e recuou assustada, ouvindo um ruído ao pé, na saleta do esgomado. Foi ver. Era um gato que deitara uma tigela no chão. Voltando devagarinho ao espiá-lo, viu que dormia profundamente. Tinha o sono da criança. O rumor que ele abalara tanto não fez sequer mudar de posição, e ela continuou a vê-lo dormir e talvez sonhar. Que não possamos ver os sonhos de uns dos outros. Dona Severina ter-se-ia visto a si mesma na imaginação do rapaz. Ter-se-ia visto diante da rede, risonha e parada, depois de inclinar-se, pegar-lhe nas mãos, levá-las ao peito, cruzando ali os braços, os famosos braços. Inácio, namorado deles, ainda assim ouvia as palavras dela, que eram cálidas, principalmente novas, ou pelo menos pertenciam a algum idioma que ele não conhecia, posto que o entendesse. 2, 3 e 4 vezes a figura esvaía-se, para tornar logo
ele não conhecia, posto que estendesse, vindo do mar ou de outra parte, entre gaivotas ou atravessando o corredor com toda a graça robusta de que era capaz, e tornando, inclinava-se, pegava-lhe outra vez das mãos e cruzava ao peito os braços, até que, inclinando-se ainda mais, muito mais, abrochou os lábios e deitou-lhe um beijo na boca. Aqui o sonho coincidiu com a realidade, e as mesmas bocas unidas-se na imaginação e fora dela. A diferença é que a visão não recuou, e a pessoa real não tão depressa cumprira o gesto, como fugiu até a porta, vexada e medrosa. Dali passou à sala da frente, ardida do que fizera, sem olhar fixadamente para nada. Afiava o ouvido e ia até o fim do corredor, a ver se escutava algum rumor que lhe dissesse que ele acordava. E só depois de muito tempo é que o medo foi passando. Na verdade, a criança tinha um sono duro. Nada lhe abria os olhos, nem os fracassos contíguos, nem os beijos de verdade. Mas se o medo foi passando, o vexame ficou e cresceu. Dona Severina não acabava de querer que fizesse aquilo. Parecia que embrulhara os seus desejos na ideia de que era uma criança namorada, que ali estava sem consciência nem imputação. E meia mãe, meia amiga, inclinara-se e beijara-o. Fosse como fosse, estava confusa, irritada, aborrecida, mal consigo e mal com ele. O medo de que podia estar fingindo que dormia apontou-lhe na alma e deu-lhe um calefrio. Mas a verdade é que dormiu ainda muito, e só acordou para jantar. Sentou-se à mesa lépido, conquanto achasse Dona Severina calada e severa, e o solicitador tão ríspido como nos outros dias. Nem a rispidez de um, nem a severidade da outra podiam dispensar-lhe a visão graciosa que ainda trazia consigo, ou amortecer-lhe a sensação do beijo. Não reparou que Dona Severina tinha um chale que lhe cobria os braços. Reparou depois, na segunda e na terça também, e até sábado, que foi o dia em que Borges mandou dizer ao pai que não podia ficar com ele, e não o fez zangado, porque o tratou relativamente bem, e ainda lhe disse a saída: "Quando precisar de mim para alguma coisa, procure-me." "Sim, senhor, a senhora Dona Severina está lá para o quarto, com muita dor de cabeça. Vem amanhã ou depois de despedir-se dela." Inácio saiu sem entender nada. Não entendia a despedida, nem a completa mudança de Dona Severina em relação a ele, nem o chale, nem nada. Estava tão bem, falava-lhe com tanta amizade, como é que, de repente, tanto pensou que acabou supondo de sua parte algum olhar indiscreto, alguma distração que a ofendera. Não era outra coisa. E daqui a cara fechada e o chale que cobria os braços tão bonitos, não importa. Levava consigo o sabor do sonho. E através dos anos, por meio de outros amores mais efetivos e longos, nenhuma sensação achou igual aquele domingo, na Rua da Lapa, quando ele tinha 15 anos. Ele mesmo exclamava às vezes, sem saber que se engana: "Nem foi um sonho, um simples sonho." Fim. A linguagem desse conto é uma linguagem informal e antiga, e a temática é sobre a apaixonite de adolescente, o adultério por parte de uma mulher e a pedofilia por parte da mesma mulher. Esse conto tem dois tipos de personagens. Os personagens principais, que é Inácio, Dona Severina e o solicitador Borges, e os personagens secundários, que são as irmãs de Inácio e o pai e a mãe de Inácio. O narrador desse conto é um narrador observador. O tempo é em 1870 e o espaço é na Rua da Lapa, Rio de Janeiro, Brasil. O enredo dele é assim: é um conto sobre um adolescente de 15 anos chamado Inácio, que foi morar com um solicitador chamado Borges e a esposa do solicitador Borges, a Dona Severina, que andava sempre com os braços nus, o que era considerado vulgaridade para a época. Inácio secretamente admirava os braços de Dona Severina
e aos poucos uma chama de paixão por Inácio acendia em Dona Severina.